Olá, meus amigos queridos! Espero que todos estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores, e não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. E estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós já vimos a introdução, na palestra anterior e vamos dar sequência a esse estudo. E precisamos lembrar ali que na introdução, bem no início do parágrafo, diz assim: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, para relembrarmos, disso que foi lido ali no início desse capítulo, e que é isso, o que importa mesmo a Deus, a espiritualidade superior que nos acompanha e nos auxilia a cada momento, a cada minuto, é como está o nosso pensamento, é o que estamos sentindo, Aí sim, às vezes um pensamento já é uma prece. Não precisa, como faziam antigamente, ficar ali decorando, mas o pensamento voando longe, 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 e não estar em conexão com o alto, com Deus, nosso Pai. Então vamos lá, a leitura. Hoje nós vamos iniciar com a leitura do item 1, preces em geral. E ali tem oração dominical, instrução preliminar. Vamos ver o que aprenderemos com isso. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que colocam em primeiro lugar, porque veio do próprio Jesus. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. E porque pode substituir a todas, conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribua. Então, olha que interessante. Logo no início do Evangelho, os Espíritos pediram para colocar o Pai Nosso e ela veio diretamente do próprio Jesus. É a oração, eles nos mostram aqui, que pode substituir qualquer outra se realmente for dita com sentimento, entendendo o que se diz, pensando no que está dizendo, Não repetindo. Aí, continuando, é o mais perfeito modelo de concisão. Concisão significa precisão, exatidão e síntese. Verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais singela, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé. Profissão de fé, ele nos coloca aqui no rodapé, declaração pública de uma crença ou uma certeza religiosa. Declara também
um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizer a intenção de alguém é pedir para que outrem o que é pedir para outrem, desculpem, tinha lido errado, é pedir para outrem o que se pediria para si mesmo. Então ele está dizendo que quando fazemos um Pai Nosso com sinceridade, com verdade, com sentimento, nós estamos ali desejando ao outro o que somos capazes de pedir a nós, é desejar todo o bem do mundo, né? Mas, em virtude de ser concisa, o profundo sentimento contido nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria. Então, justamente por ser assim, resumida, sem um monte de palavras, né? De extensões, de blá blá blá, muitas vezes as pessoas não prestam atenção no que dizem, decoram e como papagainho vão falando. Então é importante que prestemos atenção nisso, né? É por isso que a oração dominical muitas vezes, a oração dominical está aqui, do latim Dominus, oração do Senhor, né? De Jesus ali. Então ele nos coloca que é muitas vezes dita sem fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma de suas partes. Dizem-na decorada como uma fórmula cuja eficiência está condicionada ao número de vezes que é repetida e quase sempre esse número é cabalístico, 3, 7 ou 9. Tirado da antiga crença supersticiosa do poder atribuído aos números e em uso nos círculos da magia. Então, meus amigos, não tem nada a ver quantas vezes eu vou repetir. Vou fazer 10 Pai Nosso e vou fazer não sei quantas Ave Marias. Se eu fizer uma com sentimento, com verdade, com coração, é isso que vale. Para auxiliar e aclarar a mente sobre as proposições do Pai Nosso, de acordo com o conselho e com a assistência dos bons espíritos, a cada proposição da prece foi feito um comentário que lhe devolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme as circunstâncias e tempo disponível, pode-se dizer a oração dominical, simples ou desenvolvida, né? Então nós vimos que a simples é aquela como Jesus nos mostrou, como ele nos ensinou de uma forma fácil, para que pudéssemos ali não só gravar, mas entender e praticar, dizer com verdade. E a desenvolvida nós vamos ver a seguir como os espíritos superiores fizeram, explicando cada parte para que entendamos. Porque não adianta rezar, falar e não entender o que está se dizendo, não é? Então vamos à leitura. Prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência, uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e ao mais pequeno inseto até os astros que se movem no espaço. Em todos os lugares vemos a prova de um amor paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica e ingrato aquele que não vos rende graças. Então, olha que lindo, ele vem nos explicando ali essa primeira frase do Pai Nosso e falando que ele está desde o graveto até os astros. E nós, nesse momento, estamos ali quase finalizando o estudo de evolução em 2 mundos
E podemos ali, através de André Luiz, Chico Xavier, do Valdo, verificar a grandeza do processo da evolução, desde a mônada inicial até o todo, né? Olha que interessante, olha que não tem como estudarmos, aprendermos e olhar para essa natureza e falar que Deus não existe. Não dá, né? Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens as leis perfeitas de sabedoria, que os fariam felizes se as seguissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça. Ajudariam-se mutuamente ao invés de se prejudicarem. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de todas as espécies. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis, pois não há uma única infração a essas leis que não tenha consequências inevitáveis. Destes ao animal um instinto que o mantém no limite do necessário, e ele se conforma naturalmente com isso. Ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de respeitar ou violar aquelas de vossas leis que lhe dizem respeito pessoalmente, ou seja, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Então, aqui estamos vendo, né? O homem deu ali o raciocínio contínuo, a inteligência, e também percebemos ali que André Luiz vem nos reforçar isso através de ação e reação, para que não tenhamos dúvida a respeito. Ninguém pode alegar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as desobedecem é porque vos desobedecem. Chegará o dia em que, de acordo com vossa promessa, todos praticarão, e então a incredulidade terá desaparecido. Todos vós reconhecerão o Senhor soberano de todas as coisas, e o reinado de vossas leis será vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, a apressar a sua vinda, dando aos homens a luz necessária, que os conduza ao caminho da verdade, né? Então, esse venha a nós o vosso reino, tem mais que isso, é que venha a nós as suas leis também, que venha a nós as justiças das leis de Deus e que possamos viver nessa justiça. Por isso que pedimos que venha a nós o vosso reino. Então, gente, cabe a nós fazer por merecer, né? Não podemos só pedir, ficarmos sentados sem agir, sem praticar o bem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do infrator em relação ao superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis e submeter, sem lamentações, aos vossos decretos divinos. O homem se submeterá a ela quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós nada pode. Então fará vossa vontade na terra como os eleitos a fazem nos céus. E aí a gente tem que entender que céus, né, como os eleitos fazem nos céus, são aqueles que já estão lá num plano mais elevado, né? O céu é a elevação. E que pode ali, nós podemos, né, ir buscando tudo isso
no dia a dia nosso, buscarmos elevar nosso pensamento, nossa forma de agirmos com a justiça, seguindo a lei. A lei dos homens, sim, porque estamos na sociedade, e a lei de Deus. E nós, praticando, buscando praticar, sermos melhores, seguirmos as leis de Deus, nós vamos perceber que esse céu de elevação está dentro de nós. Ele não é um espaço físico, né? É um espaço de consciência. E também devemos entender que a vontade de Deus nem sempre vai coincidir com a minha, porque Deus sabe os porquês, eu ainda não. Então, se entendermos que seja feita a sua vontade e não a minha vontade, aí sim nós teremos um novo olhar para o mundo, adoeceremos menos, ficaremos menos frustrados, porque sabemos que nada acontece ao acaso. É a vontade do Pai que deve prevalecer e não a minha, que estou aqui tão imperfeito ainda, buscando me melhorar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento de nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque vós o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor de teu rosto. Com isso lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que exercite sua inteligência pela procura dos meios de preencher as suas necessidades e bem-estar. Uns pelo trabalho manual, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ficaria estacionário e não poderia pretender alcançar a felicidade dos espíritos superiores. Pois bem, não tem como, né? Querermos tudo e não fazermos nada. Pois é através do trabalho, gente, que amadurecemos, crescemos, ajudamos a construir o progresso. É para isso que Deus nos deu a inteligência, para que consigamos realmente mudar o ambiente em que vivamos. Não importa se é num bairro simples, numa cidade cheia de prédios, numa metrópole, que país que seja. Todos somos capazes, e Ele coloca ali a espiritualidade amiga que vem ali nos acrescentar no Pai Nosso, que uns trabalharão de forma manual e outros através da inteligência. E é isso, não podemos ficar sentados esperando ali que venha a nós o vosso reino, né? Nós temos sim que buscar o pão nosso de cada dia, e aqueles que podem, conseguem, tem que ajudar o irmãozinho que ainda está engatinhando nesse quesito a aprender ali, a buscar esse sustento, porque isso faz bem de todas as formas e todos são capazes, né? Porque Deus deu ali, nascemos todos simples, ignorantes, para que pudéssemos ali voltar para Ele por amor, com o nosso esforço, buscando a fé raciocinada, pelo orai e vigiai, por modificarmos, né, a nós mesmos, fazermos a nossa construção. Auxiliais o homem de boa vontade que se confia a vós para obter o necessário, mas não aquele que encontra o prazer no vício de gastar o tempo inutilmente, que gostaria de tudo obter sem esforço, nem o que procura o desnecessário. Então, novamente, temos que buscar sim a impulsionar esses irmãozinhos, porque todos somos capazes. Vamos lá, aprende alguma coisa, faz e vende, e todos vão ficar cheios de alegria por verem que conseguem fazer.
Quantos são os que caem vencidos por sua própria culpa, por seu próprio descuido, sua imprevidência ou ambição e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Estes são os que fazem a sua própria desgraça e não têm o direito de se lamentar, já que são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Apesar disso, nem a estes abandonais, pois sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis a mão em socorro, desde que, como filho pródigo, retorne sinceramente a vós. Antes de vos lamentar da vossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. Perguntemo-nos se a cada infelicidade que nos chega não dependia de nós evitá-la, e consideremos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós fazer o bom uso dela. Uma vez que na terra o homem se acha submetido à lei do trabalho, dai-nos a coragem, a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência e a previdência em moderação, para que não venhamos perder seus frutos. Dai-nos, Senhor, nosso pão de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem direito de reclamar o desnecessário. Se o trabalho nos é impossível, confiamo-nos à vossa divina providência. Se está em vossa vontade nos provar pelas mais duras privações, apesar de nossos esforços, nós as aceitaremos com justa expiação das faltas que tenhamos cometido noutra vida. Sabemos que não há sofrimento que não sejam merecidos e que nunca há punições sem causa. Preservai-nos, meu Deus, de invejar aqueles que possuem o que não temos, e nem de invejar os que têm o excessivo quando nos falte o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Afastai também de vós o pensamento de negar vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que por vezes afligem o homem de bem. Graças às novas luzes que nos deste, sabemos agora que vossa justiça sempre se cumpre e não falha com ninguém, porque a prosperidade material do mal é tão transitória e passageira quanto a existência corporal, e terá que passar por reencarnações dolorosas, enquanto a alegria reservada àqueles que sofrem com resignação será eterna. É isso, meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre que esteja conosco. Hoje vamos continuar a leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 9, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Pergunta 536. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. 536A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? Algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza,
mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. Então vejam que maravilha, como devemos ter confiança em tudo que ocorre, principalmente referente aos fenômenos da natureza. Vivenciando muitas vezes essas situações, ficamos ali inseguros, acreditando em determinados motivos para que isso ocorra, mas acima de tudo sempre está a vontade de Deus ali e a espiritualidade que trabalha para Deus, coordenando todos esses fenômenos. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. 537A. Pela mesma razão poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram. 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo às necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência dos seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que vosso espírito limitado
ainda não pode abranger o conjunto. Então, a espiritualidade aqui nos coloca em nosso lugar. Muitas vezes temos perguntas ou imaginações muito férteis com relação às questões do controle da natureza pela espiritualidade. Mas aqui, a resposta dos espíritos superiores a Kardec deixa claro que tudo está sob o comando de Deus, o direcionamento das leis naturais que Deus prescreveu para a sua criação. Que todos nós partimos do átomo e que todos nós, em cada reino, no nosso progresso, estamos atuando como cooperadores da divindade. Quando ganhamos a condição de hominal, ainda temos avanços para fazer no campo do espírito. Então, aqueles mais avançados, superiores, comandam a outros que participam dessas tarefas, dessas realizações e até desses fenômenos da natureza, como está dizendo aqui. Item 10. Os espíritos durante os combates. Pergunta 541. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Sim, e que estimulam a sua coragem. Nota de Allan Kardec. Assim como os antigos nos representavam os deuses, tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados por figuras alegóricas. Então vejam que entramos agora no campo do assunto durante os combates. Os espíritos estão agindo sempre em todos os campos da vida do ser humano. Então, seja os fenômenos da natureza, seja agora nas ações e, no caso aqui do tema, no combate. 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra, a justiça da causa pouco lhes importa. 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. 545. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos? É frequentemente o que acontece com o homem de gênio e o que ele chama inspiração, e lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Nota de Allan Kardec. Nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade se lhe impõe. 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda
excitados uns contra os outros? Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar o seu inimigo e mesmo perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios, maiores ou menores, de acordo com o seu caráter. 547A. Houve ainda o fragor da batalha? Sim, perfeitamente. 548. O espírito que assiste friamente a um combate, como espectador, testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida, tendo sido transportada no espírito, somente ele chama a atenção. E é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Então vejam que interessante essa questão do espírito, os espíritos durante os combates. É um tema interessante porque hoje vivenciamos situações de combates, de guerras no nosso planeta, infelizmente. Então, no momento da batalha, há espíritos encarnados em batalha e há espíritos desencarnados em volta de todo aquele acontecimento. Há aqueles espíritos que estão ali intuindo os comandantes, tanto para a vitória quanto para a derrota. Vai depender da intenção dos espíritos que estão ali, vai depender também da condição do espírito que está encarnado, em atender ali as influenciações ou tomar a sua resolução própria, utilizando a razão, como está dizendo aqui. Então, há influenciações naturalmente, há um número de espíritos muito grande. No momento ali da batalha, quando há o desencarne, por conta dessa situação, nem sempre os espíritos de imediato se reconhecem desencarnados e vai depender da condição de cada um, quando se reconhecerem, continuar em batalha ou verem e perceberem que não há mais sentido naquilo. Então, tudo isso vai depender da individualidade de cada um. Muito interessante, e que possamos todos nós rogar a Deus o amparo a todos esses irmãos que se encontram em guerras e também observar as nossas pequenas guerras particulares e tomarmos muito cuidado com as influenciações onde nós podemos estar instigando situações de guerrilha ali, de pensamentos difíceis um contra os outros, ou nos servindo de apaziguadores de situações difíceis ali também. Vamos ao item 11, dos pactos. Pergunta 549. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com os espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e para te ajudarem querem que também os sirva nos seus maus desígnios. Mas disso não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Nota de Allan Kardec.
A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes, dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Então vejam a importância do esclarecimento aqui. Sempre há ligações, há simpatias, há afinidades. Então o pacto, essa palavra, é uma alegoria que figura em uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos, como diz Kardec. 550. Qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-los ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo, e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, mas porque em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais, o gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência de espíritos impuros. Estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Então vejam a importância de nos resignarmos diante das provas que nos chegam, diante dessa vida, daquilo que se nos apresenta. Temos sim a condição de usar a razão, de pedir a Deus, de rogar à espiritualidade amiga, ao nosso espírito protetor, o auxílio para que nos dê coragem de suportarmos essas provas e as superarmos. Mas quando nos revoltamos com a nossa condição e vamos ali desejando outra, nos ligamos à espiritualidade inferior aqui, fazemos esses, entre aspas, pactos, que são a ligação com esses irmãos que também têm a mesma condição difícil nossa, e vamos ali, através de nos rebelarmos contra a providência, renunciando às nossas missões. E vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, nós ficamos presos a esses espíritos eternamente? Não. Podemos ficar por muito tempo, até o momento que nós decidirmos mudar esse direcionamento, porque cabe sempre a nós, com o nosso livre-arbítrio, nos elevarmos ou nos rebaixarmos. Então, fiquemos sempre atentos a essas questões, rogando sempre a Deus o amparo e fazendo por onde merecer esse amparo. Até o próximo encontro.